Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: importa obedecer a Deus do que aos homens. Romanos 13, versículo 1 está escrito: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não seja estabelecida por Deus, e as autoridades que há foram ordenadas, estabelecidas por Deus. Meus amados, Romanos capítulo 13, de 1 a 7, é a passagem mais notável no Novo Testamento sobre a responsabilidade civil. O versículo 1 que eu acabei de ler diz que todos os homens estejam sujeitos às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não seja estabelecida por Deus. No versículo 4 do mesmo capítulo 13 de Romanos, os governantes são duas vezes chamados de ministro de Deus. O versículo 6 também do capítulo 13 de Romanos, novamente diz que os governantes são chamados de ministros de Deus. Agora, só porque os governantes são estabelecidos por Deus e chamados de ministros de Deus, não significa que todas as ações dos governantes são corretas. Observe o versículo 1 que eu li: todo homem esteja sujeito às autoridades. O termo usado aqui é sujeição, sujeito às autoridades. O termo usado não é obediência. O versículo não diz todo homem esteja obediente às autoridades. Não diz isso. Aliás, o versículo 5 também do capítulo 13 de Romanos não usa a palavra obediência. Está escrito no versículo 5 de Romanos 13. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos. Portanto, os versículos 1 e 5 do capítulo 13 de Romanos exige a sujeição. Agora, a pergunta é: qual é a razão dos versículos 1 e 5 de Romanos 13 conterem a palavra sujeição e não a palavra obediência? A razão é que o crente tem o direito de, fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia, não cumprir, não obedecer todas as demandas do governo. A razão é que pode existir demandas governamentais e que o crente deve escolher entre obedecer a Deus ou obedecer à lei dos homens. De acordo com Atos 5:29, quando Pedro e os apóstolos estavam diante das autoridades, eles disseram: autoridades, escutem, importa para nós obedecer a Deus do que aos homens. Meus amados, o crente, a igreja, nós devemos sim sermos submissos às autoridades governamentais, os governantes, desde que as nossas convicções bíblicas, éticas e morais não sejam vilipendiadas, como, por exemplo, legalização do aborto é antibíblico, nós não aceitamos. Legalização das drogas é antibíblico, vai de encontro aos ensinos da palavra de Deus, não aceitamos. A legalização do casamento homoafetivo, a legalização do casamento de humanos com animais, a legalização do furto para
necessidades básicas, todas essas coisas são abomináveis de acordo com a palavra de Deus e não podemos aceitar e obedecer. Quando Jesus diz em Mateus 22, 21, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus está dizendo que nós devemos pagar os nossos impostos de maneira correta. Devemos cumprir nossas obrigações civis. Porém, não podemos dar a César, ou seja, não podemos dar ao governo o que ele quer, que é que aceitemos seu sistema de coação, seu sistema de justiça, seu sistema de iniquidade, de engano, de exclusão, de torturas, de massacres. Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram não obedecer, não aceitar o sistema de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ser queimados vivos, em vez de adorarem ídolos, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 3, 16 a 18. Anos mais tarde, a autoridade chamada de o rei Dario proibiu seus súditos de orar a qualquer um que não fosse a ele mesmo. E Daniel abertamente não aceitou, desobedeceu. Meus amados irmãos e irmãs, não devemos obedecer leis governamentais quando essas leis exigem algo contrário à palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 e 14. 13 e 14 diz assim, escutem: sujeitai-vos a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer o rei, quer as autoridades enviadas por Deus, tanto para castigar os malfeitores, como para o louvor dos que fazem o bem. Aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 e 14, aqui nós temos um resumo do papel do governo. Um resumo, uma síntese da função do governo. O governo deve dar primazia ao Estado democrático e social de direito, punindo os malfeitores, encorajando e reconhecendo um bom comportamento de seus cidadãos. Ao punir os malfeitores, o governo está protegendo a própria busca de um cidadão por propriedade privada, saúde, liberdade e vida. E quando o versículo 14 de 1 Pedro, capítulo 2, diz que as autoridades são enviadas por Deus, tanto para punir, castigar os malfeitores, como para louvar os que fazem o bem, a expressão louvar os que fazem o bem significa que o governo deve valorizar o bom comportamento de seus cidadãos. Agora a pergunta é: o que está sendo valorizado hoje? Hoje, em vários países, valoriza-se o crime, valoriza-se a corrupção, o engano, a mentira, valoriza-se o tráfico de droga, a invasão de terra, valoriza-se o terrorismo, valoriza-se hoje celebra-se a impunidade. Bandidos e corruptos são presos e em pouco tempo são soltos. Meus amados, escutem bem. Enquanto nós, os crentes, ansiamos pelo céu, pela vida de Cristo, nós temos deveres terrenos. A nossa primeira e mais importante tarefa como igreja é sempre uma testemunha profética ousada. Eu disse que nós devemos ser uma testemunha profética
ousada na sociedade. Isso significa que a igreja deve ser ativa na proclamação das Escrituras para todos os contextos da vida. Sabe por quê? Porque o amor não se alegra com a iniquidade. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com a mentira, com o engano, com a corrupção. O amor não se alegra com a tortura, com o massacre. O amor se alegra com a verdade, conforme está escrito em 1 Coríntios 13:6. Escutem mais, a Bíblia é a única regra infalível de conduta para todas as áreas da atividade humana. A Bíblia é a única regra infalível de conduta para o magistrado civil no cumprimento de sua magistratura. Todos os governos, sem exceção, devem, em sua constituição e em suas funções legislativas, executivas e judiciárias, reconhecerem a autoridade de Deus e reconhecerem que a Bíblia é a única regra infalível de conduta para todos os homens. Meus amados irmãos, nós, como igreja, não podemos ficar na passividade, na inércia. Temos que proclamar a palavra de Deus ininterruptamente para que em todas as áreas da vida tenha os fundamentos do cristianismo. Agora escute bem, você que está se acovardando. A covardia não deve ser disfarçada de sabedoria. Muitas pessoas dizem, irmão, precisa de sabedoria, precisa, mas cuidado, porque a covardia não deve se disfarçar de sabedoria. É tempo de permanecermos firmes, fortificados com um pilar e baluarte da verdade de Deus, a palavra de Deus. O crente não pode ficar satisfeito enquanto as atividades do governo, quer na esfera judiciária, na esfera executiva ou na esfera legislativa, se opuserem ao cristianismo ou estiverem fora da conexão com o cristianismo. Não podemos ficar satisfeitos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 está escrito assim: exorto que se façam orações pelos reis, por todos os que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada com toda piedade e honestidade. Portanto, nós, como crentes, devemos orar para que as autoridades governamentais mantenham a ordem social estável, na qual as pessoas, os cidadãos, possam viver pacificamente, sem medo de danos, sem medo de prejuízos. Autoridades que, através de suas falas, dos seus pronunciamentos, geram danos, prejuízos à população, ao país, estão na contramão dos ensinos da palavra de Deus, de acordo com 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou publicá-la também no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu no meu canal, clique aí embaixo, o endereço está logo aí. Clique e se inscreva. Louvado seja o nosso Deus. Amém.